Olá, esse é o Arthur, eu sou a Samantha e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de uma incrível distopia nacional, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Gente, que livro! Eu enrolei para fazer esta resenha porque eu não me sinto, vou ser bem sincera, à altura de resenhá-lo de tão atual, tão previsível, tão previsível no sentido previu em 1981 que a gente está passando hoje. Bom, por muitas partes aqui. Inácio de Loyola Brandão, essa é a nossa distopia brasileira. Olha essa capa, gente, presta bem atenção, não verás país nenhum. Eu amo distopia, aqui no canal tem 1984, tem Escuridão ao Meio-Dia, e tem outras muitas que eu quero trazer. Mas nacional, essa aqui, para mim, deveria ser muito mais falada, muito mais divulgada, muito mais difundida, porque ela não poderia estar mais atual com o que está se passando nos dias de hoje. Bom, deixa eu falar um pouquinho do autor, e assim, primeiro que eu acho que essa edição deveria ter recebido uma edição super especial e ser tão difundido quanto o Orwell e todos mais, porque ela retrata a nossa sociedade atual e tudo isso que a gente está vivendo, e eu vou chegar aqui, tá? Esse vídeo não vai ficar muito longo, não vai ter spoiler, porque eu quero que você leia, porque eu acho que a editora Globo, né, Global poderia ter feito uma edição melhor. Eu separei aqui algumas coisas para comemorar, para trazer à luz. Muita gente nunca nem ouviu falar dessa distopia. E embora seja uma edição pobre no sentido não tão bem trabalhada, não tão homenageada por ter completado agora em 2021 40 anos, para mim ela é muito especial. Porque o ano passado, em 2022, em outubro, acabou de completar um ano, eu tive o prazer de ir ao Teatro Municipal aqui em São Paulo e conhecer de perto o autor. Aqui eu já disse, aqui não tem vermelhos nem amarelos, tem autores de todas as linhagens políticas, então não é por isso que eu me pauto pelas ideias da obra, não pela opinião do autor. Bom, dito isso, para quem nunca assistiu nenhum vídeo aqui, eu não poderia eu fui falar com o pessoal dele, né, porque ele deu uma... Ele foi falar de distopia, ele foi falar do livro novo dele, não foi exatamente um debate, mas o autor, era o nome de Serpentário, mediou essa mesa e foi... Assim, eu fiquei bem próxima, assim, essa distância, e eu fiquei muito feliz. E antes dele chegar, eu perguntei para o pessoal da organização se eu poderia pedir para ele autografar esse meu livro. E eu tive o prazer de conversar com o autor nacional nosso, há 2 anos atrás, e aqui está a dedicatória que ele fez para mim, que assim me encheu de orgulho. E então, se alguém perguntar qual é o livro mais valioso que eu tenho na minha estante, provavelmente eu diria esse, pela foto, que é essa aqui do perfil, que eu tirei com ele. Enfim, é gostoso você conhecer um grande escritor. E na dedicatória ele escreveu Samantha, porque deu tempo da gente trocar uma ideia, né? Inventei tudo. E uma vida me copiou. Abraços, Loyola, outubro de 22. Inventei tudo e uma vida me copiou. Bom, pois bem, porque é uma distopia, não verás país nenhum. Para não dar spoiler é muito difícil, mas eu vou dar bem em linhas gerais, porque assim, o spoiler está na vida real que a gente está vivendo. É um livro de, vamos lá, tá nessas edições ainda, você acha? Ele tem um pouco mais de 300 páginas, 350, nessa edição aqui tem 370, deixa eu ser bem precisa, 381, não tem orelha, é bem simples, ela é página branca, fonte ok, não tem uma diagramação ok também, só que a história, ela carrega Para mim foi um visionário, porque em 1981 eu estava completando um ano. Jamais a gente podia imaginar que em 2023, nessa onda de calor que a gente está tendo aqui no Brasil, na região sudeste, que São Paulo está
não tá nada diferente de quando eu li esse livro em 2020. Em 2020 eu falei, gente, e também foi uma descoberta para mim, porque eu gosto muito de distopia. Eu falei, gente, não tem mais nenhuma distopia nacional, ninguém falou daqui. E para mim essa capa é muito bonita, ela poderia só ser bem elaborada. Bom, enfim, já disse tudo isso. Do que se trata a história? E eu vou dar o tom, porque é um tom bem gostoso, você não tem vontade de parar de ler, ele te amarra de tal jeito, e você acompanha o personagem principal, que chama Souza, e a história se passa basicamente aqui em São Paulo. Só que não é essa São Paulo que a gente conhece. Se passa nos dias atuais, não posso explicar. E bom, e Souza é casado com Adelaide. A gente não sabe precisamente a idade deles, mas já são um casal, não vou dizer de idosos, mas não são tão jovens. Então, na casa dos 60. As temperaturas passam uns 40 graus. É sol, sol, sol. A gente não tem mais mata, a gente desmatou tudo. A gente fez um novo deserto do Saara. E isso, quando foi ser feito, foi comemorado aos 4 ventos. A gente não tem mais cheiro de mato, cheiro de chuva, cheiro... A gente não tem mais isso aqui nessa distopia. A gente tem que comprar esse cheiro, como se fosse, sei lá, esses borrifadores, sabe, bom ar, essas coisas, só que com o cheiro que você quer, porque não existe mais o cheiro natural. É tudo tão quente, é tudo tão caótico. A cidade, acho que a cidade de São Paulo, ela é dividida por zonas. Tem alguns poucos privilegiados e tem algumas zonas que você não pode ter acesso, outras que você tem, enfim, você vai acompanhando. Ele é um professor e ele foi muito feliz na escolha de ser um professor, ser um historiador, porque ele conhece a história e por estar já na casa dos final dos 50 anos, começo dos anos dos seus 60 anos, ele pegou o Brasil como era antes. E aqui tem diálogos que ele trava com o sobrinho dele, que já é de uma geração outra. Eu vou separar aqui um trechinho para dar o tom e para comentar com vocês um pouquinho, que o que o menino está vivendo, porque claramente ele tem 20 e poucos anos e faz parte do exército, mas é que tem um outro nome, é a realidade. Então, como não conheceu como era anterior, toma aquilo por verdade. E o Souza, muito inteligente, mas a esposa não acompanha ele intelectualmente falando, e inconformado com as coisas, o rumo como as coisas tomaram, né? Então, assim, vou separar, vou ler aqui o trechinho. Ah, não tem água. Não, nossa, é tanta coisa que chegou uma hora que eu parei. Eu fiz alguns grifos, eu comecei a grifar lápis, depois eu passei a colorir do meu jeito. E depois eu parei, porque eu falei, vou ter que grifar o livro inteiro. E sentei e fiquei, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu já queria trazer, como eu disse, né, não me sinto à altura, muito menos depois de tê-lo conhecido, de fazer essa resenha, mas não poderia faltar aqui no canal uma distopia que eu gosto tanto desse gênero e uma distopia nacional. E com tudo isso que está acontecendo, eu sou hashtag Team Amo Inverno, detesto este inferno. Agora, pensar que isso poderia se estender e ser a nossa realidade, de não ser só uma onda que passará. Estou gravando agora na madrugada, vou soltar esse vídeo agora, 15 de novembro de 2023. São Paulo passou dos 40 graus na Paulista, né, não oficialmente, mas oficialmente chegou a casa dos 38, quer dizer, muito quente, muito tudo que aqui está sendo relatado. Só que hoje em dia a gente ainda tem água. Aqui, sente só o tom. Gente, é muito triste, ó. Os postos, vou pegar aleatório, tá? E tá logo no começo, nem é spoiler. Os postos estão espalhados com maior concentração no centro esquecido de São Paulo. Então, aí tem essas zonas mais pobres, outras zonas ele vai dando vários nomes, porque, como eu disse, é uma distopia. Então, ele teve uma criatividade ímpar em criar, mas nada irreal, tudo muito palpável. Mas nada que você diga, esse é tal lugar, não, mas são lugares que poderiam estar, são bolsões de pessoas, enfim. No Centro Esquecido de São Paulo, funcionam como clube inglês, privado, exclusivo, sanitários limpos, sabão, ar seco para enxugar o rosto, as mãos, ventinho fresco, tal. Porque tem alguns poucos que são do governo que tem esse privilégio, tá? Beleza.
Os postos dão conforto, você, presta atenção gente, você fornece a urina. Para frequentá-los é necessário um exame médico rigoroso, análise detalhada dos seus rins e bexiga. Comprovada a sua boa saúde, o cidadão privilegiado recebe a ficha de utilização para o posto apropriado. Ele dá até uma sigla aqui, FUPA. E ainda comenta, que palavra feia. Então o narrador vai conversando com a gente, tá narrado em primeira pessoa, a gente anda junto com o Souza o tempo todo. Então assim, a sua urina é comercializada. Com a falta de água, aparelhos recolhem os mijos, ele escreve no linguajar não chulo, mas popular assim, que não te atravanca a leitura. A sua urina é comercializada, com a falta de água, aparelhos recolhem os mijos saudáveis numa caixa central onde se procede à reciclagem. A mistura, tratamento químico intenso, filtragem, purificação, refinamento, transformação, a urina retorna branca, pura, sem cheiro, esterilizada. Dizem que dá para beber. Eu, o Souza, é que não vou experimentar nem o mijo meu, quanto mais o dos outros. Então a gente chegou num ponto em que meio que ele está retratando aqui uma empresa de saneamento. Só que um saneamento de mijo humano, de outras pessoas, porque não existe mais água. Então, assim, para não existir água e ter que reciclar o mijo, olha que ponto chegamos. Bom, aí você fala, não dá para ficar pior. Ah, dá. Cada parte que você vai falando, não é possível, não é possível. E, assim, dá até... causa indignação, causa medo e causa pavor quando a gente vê que, de repente, a gente já está inserido nessa realidade. Esse é o grande X das distopias, né? A pessoa está escrito em 1980 e em 2023 está mais atual do que nunca. Ele podia ter sentado escrito agora. Se a vida copiou, se lá nos idos dos anos 80, final dos anos 70, eu não sei quantos anos ele está agora e não tem folha de orelha, enfim, ter tido esta visão de como as coisas poderiam ter acontecido, estarem acontecendo, e de fato estão. Bom, beleza. Meu sobrinho, o militécnico, é o nome que ele dá, militécnico, foi quem me contou, que daí eles vão conversando, enfim. E aí ele explica o que é o militécnico, que é tipo os militares, tem outras zonas, e aí eles vão conversando bastante. Também é muito frustrante para este tio, pro Souza, conversar com esse sobrinho, porque assim... tem alguns embates de diálogo muito interessantes. Bom, e aí tem outras coisas que você fala assim, não é possível. Aqui, ó, gente, no página 43, eu vou ter que ler, não tem nem como. Tem aqui... quebra lá o negócio deles, a vida é muito contada, é tudo... enfim. Aí tá aqui, ó. Não podemos comprar nada, a não ser pagando taxas altíssimas por consumo excedente. O fiscal... vem, Arthur, venha. Antes que eu me decida, chega o fiscal. Por que eu tô falando isso? Porque o dinheiro aqui é controlado. Tem um vídeo aqui no canal... o Arthur melhorou, tô feliz, então não vou nem dar bronca. Tem um vídeo aqui no canal que eu tô falando do 1984, o livro, mas fazendo uma comparação com o Drex, que se assemelha muito aqui. O Drex é o real digital e com o Pele da Censura. Então, assim, se você se interessar pelo 1984 e saber o que é o Drex, dá uma olhadinha lá. E aqui eu continuo. É uma estrutura complexa, porque existe também fiscal para o fiscal. E isso desencadeia uma guerra entre eles. Para nós, a população, os sem poder algum, sobram as rebarbas. Não me peçam para explicar a mecânica da estrutura, não a possibilidade, somente vivendo dentro dela. Só que ele vai explicando dentro do que dá, e muito através dos diálogos com o sobrinho, já que o sobrinho não sabia como era antes, porque os livros também foram banidos, é óbvio que sim. Vou mostrar aqui esse trechinho aqui, que ele é bem emblemático. Antes de tudo, né, bem emblemático, não tem nem como, tudo eu separei. Eu vou explicar isso aqui e vou deixar para vocês lerem. Vão em busca, vão atrás, esse livro vale muito a pena. E fica aqui meu pedido à Editora Globo, que capriche. Aqui, ó. Enfim, a história andou, né? Assim, a grande campanha contra a devastação e concessão do Amazonas morreu.
Aí eu não vou contar porquê, você vai ter que ler para saber. Ninguém queria ouvir falar em desmatamento, árvores caídas, pastos substituindo matas, formação de terras estéreis. Tipo, ninguém tava nem aí, meio ambiente, coisa chata, deixa, e a vida foi indo. E aí aqui eu grifei desse jeito mesmo. Regozijem-se com o ouro de nossos garimpos, com a madeira que podemos exportar. Orgulhem-se com as safras imensas das terras férteis, em que, plantando tudo, colheremos. Cultivemos o otimismo, a confiança, abaixo os negativistas. Bom, duas coisas eram pior que o câncer para a alta hierarquia do novo exército. E aí ele vai explicando o que que é. E aí, aqui é quando você fala assim, não é possível, né? Não é possível. Um pouco pela repressão e muito pelo desencanto, extinguiu-se do mesmo modo que as aves e animais da fauna brasileira, com a diferença de que bichos podiam se dar ao luxo de reservas particulares, onde se tentava sua reprodução em cativeiro. Bom, a última notícia sobre o que estava acontecendo ao norte foi dada por um ministro dos negócios imobiliários, tá vendo? Ele faz essa brincadeira com os nomes. Cargo criado pela necessidade de se controlar a especulação, não somente nas grandes cidades, como em toda a área do litoral, onde os loteamentos se sucederam velozes e devastadores. A partir de hoje, está em aspas, e ele sorriu embevecido, contamos também com um deserto maravilhoso. Pensa o ministro falando assim, a partir de hoje a gente conta com um deserto maravilhoso, centenas de vezes maior que o Saara, mais belo, magnificente. Estamos comunicando ao mundo a nona maravilha. Breve a imprensa mostrará as planícies amarelas, as dunas, o curioso leito seco dos rios. Este parágrafo, na página 65, anuncia um ministro anunciando para a população a grandiosidade do que vai ser ter um deserto. Então, assim, vamos devastar tudo aí, vamos ter aqui a nona maravilha do mundo? E segue o jogo. Bom, e aí segue o jogo mesmo, segue o livro, você vai falando, não é possível, isso aconteceu. E até então é uma distopia, uma ficção. Fomos ingênuos, como eu, muitos. Foi quando se deu a punição ao cientista, quero dizer, a primeira após os Aberto 80, aí ele também vai dando nome. Por quê? Porque cientista que estuda, intelectual que pensa, tudo isso é banido, tudo isso é retirado, porque aí fica mais fácil, de novo, manipular a massa. E nossa, que legal, a gente vai ter a nona maravilha do mundo, um deserto maior que o do Saara. Só que o deserto paga o preço, né? Temperatura, enfim. Aí teve um cientista que protestou e ele fala, né? Sim, aquele cientista protestou, teve coragem. Quem lembra seu nome hoje? Havia na universidade um livro negro, intenso relato da perseguição que professores, pesquisadores, médicos, cientistas sofreram, até o momento em que os registros não adiantaram. A exceção virou normalidade. O cientista punido não me sai da cabeça. Eu estava no hall da universidade quando ele passou. Soube antes pelos noticiários da tarde. Ficou esperando a galera se movimentar, todo mundo se unir. Não, isso não, que absurdo. E aí, sabe aquele deixa, alguém resolve, deixa não fazer nada. Essa paralisia aqui, ela é meio contrastante, na minha reles opinião, com a dinâmica do livro e que você vai derretendo mais do que a temperatura que tá, e eu tô gravando de madrugada, porque parece que a cada página um grau a mais é tido, sabe? Você sente, ele consegue mexer com os seus sentidos através da descrição sem ser de propósito, sem ser o intuito dele, é com o relato. Você fala, não é possível, daí você vai sentindo o calor, e mesmo eu li 20, nem tava esse tipo de calor, mas dava uma agonia nesse sentido, tá? Então, assim, se prepare com isso. Bom, o que aconteceu com esse professor, aí depois vocês vão saber. Aí, aqui é a parte que depois que deu tudo errado, eu acho que por isso que eu gostei tanto, e ainda tá no começo, eu vou logo parar, porque é a parte que você vê que dava para ter feito diferente, por que eu não agi? Que é a hora que, aspas, cai a ficha, não tem outra palavra para falar. Senti que deveria ter atravessado o hall e me colocado ao lado do professor. Tivemos todos feito isso, algo poderia ter mudado. Os gestos decisivos
faltaram em bons momentos de nossa história. Que é aquela coisa, pois o professor passou, mas se a gente tivesse se juntado e feito uma rebelião no sentido de um protesto, um não, vamos pensar, e não deixa, poxa, aquele cara, sei lá, biruta, tantã, que ideia é essa? A gente só percebe a posteriori o erro que foi cometido, ou, no caso, né, a falta de ação, porque às vezes a gente tem que ser proativos para algumas situações, e a não ação, tem uma frase agora me fugiu, um político norte-americano, eu esqueci, que a não ação, enfim, não vou lembrar agora ao certo, mas que a não ação, a não participação, ela coopera com o não agir, o não se posicionar no momento decisivo histórico gera muitas consequências. Isso fica muito claro aqui. E o Souza se culpa muito em vários momentos de e se eu tivesse aquele professor, e naquele momento da história em que a gente poderia ter tomado um partido no sentido, uma posição, fincado não, a gente quer a Amazônia, a gente não quer que isso vire um deserto, e não só ser um coadjuvante passivo assistindo, é essa sensação que me passa. Enfim, olha aqui, até a própria continuação aqui desse trechinho, dar as mãos simbolicamente, penso muito nisso, já se passaram tantos anos e ainda me imagino, então assim, olha quanto sofrimento. Ou aniquilavam todos ou voltavam atrás. Sim, porque eu teria que matar todo mundo ou mudariam de ideia. Mas ali era o momento chave, o momento decisivo da história. Não me conformo, culpa que carrego, ela me corrói. Nada pior que a memória do gesto não realizado. Nada pior do que a memória do gesto não realizado. Porque é a culpa que você carrega o resto da sua vida. Ainda mais se essa sua vida ela é diretamente afetada, atingida, como foi do Souza e de todos os outros. Bom, aí a vida anda. Olha aqui, ó, democracias em clima de ditadura. Regimes amorfos que não sabíamos avaliar. Porque quando está acontecendo, e se alguém aí acha que a democracia é relativa, tem um clima ditatorial, né? E aí a gente tem regime amorfo, sem forma, que a gente não sabe avaliar durante está acontecendo. Agora, depois que aconteceu, fica mais fácil retroagir e ver onde que foi o erro e tal. Nunca nos ocorreu que era uma nova forma de sistema, sem contornos definidos. Nosso erro foi procurar na própria história os moldes, esquecidos de que os tempos e os homens tinham se modificado substancialmente. E como poderíamos chamar a essa nova fórmula? Sistemas de simuladores? E ele vai se interrogando, e essas interrogações que vão ficando no ar, você vai acompanhando, como se você conversasse com ele, tipo, é mesmo, não tinha parado para pensar nisso, nossa, e assim vai. E assim vai. E aí, ó que triste, ó, no escuro do quarto, a ausência do tic-tac. Então ouviram, andavam sobre o terraço, não eram animais, pois animais não existem. Então assim, não tem fauna, não tem flora, não tem nada, nada. Não tem água, quer dizer, que vida, né? Enfim. E aí, por que eu falei do Drex? Pra vocês darem uma olhadinha lá no vídeo de lá. Porque aqui tem um dia, chamado Dia da Consumação, Dia do Consumo, que... Vou falar aqui mais uma coisinha. Olha que interessante isso aqui, gente. Ó, agora não se sabe se é terça ou sábado. A única diferença é o domingo, porque não se trabalha, mas falam em uma lei para extinguir a folga dominical. De que adianta pensar nessas coisas? Pareço um caduco a sonhar, pior, a sonhar com a vida fantástica de um planeta perdido. Então, assim, já todo mundo já trabalhava, todo mundo pega os mesmos ônibus, você tem tipo um passe que esses fiscais ficam tipo olhando, observando, vendo se você pode circular naquela área ou não. Você tem que estar em X horas, tal hora no trabalho, e aí você tem o dia da consumação. Vou chegar aqui. Aí ele continua, né? Porque ele mesmo vai se indagando, né? Como as coisas mudaram, como pode ser velho alguém de 50 anos?
No entanto, soa. Então, 50, não é nem 60. Começo dos 50 dele, desculpa, gente, eu troquei. É porque ele tá tão abatido, tão desgastado, e como é narrado, parece que alguém de aparência mais idosa. Não, acabou de completar. É, Perdão, 40, as pessoas estão morrendo no entanto sou, porque as pessoas estão morrendo com 35, 40 anos. Então, assim, hoje, 2023, que a expectativa de vida já passou dos 75 aqui no Brasil, nesta época que se passa, que poderia ser hoje, porque não tem, assim, nos anos 80, não tem. Você pega o livro e já a história começa. As pessoas estão morrendo com menos, 35, 40 anos. Então, ele está com 50, ele já é muito velho, muito idoso. Acho que por isso que me passou essa impressão também. E por quê? Ué, você tá tomando mijo reciclado, comida aqui também, e é tudo muito escasso, tudo falta, Olha, é preciso você ler para a gente poder conversar. E eu quero muito que você leia, principalmente refletindo sobre isso tudo, porque por mais que, né, eu falei brincando, eu prefiro o inverno, de fato prefiro, mas por mais que você prefira, não tá normal isso. E isso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-oeste, as chuvas no sul, é, o verão europeu que já foi, o inverno. Quer dizer, não é só um fenômeno isolado, né? Não sou meteorologista, não tenho essa aspiração de ser, mas será que é só um El Niño, né? Que vai passar em março? Tem aqui também, eu sugeri alguns livros de sustentabilidade, né, em junho, quando foi meio ambiente, Semana do Meio Ambiente, e lá tem, né, o que acontece quando a Terra aumentar 1 grau, 2 graus, olha quanta coisa já não está acontecendo. Bom, mas enfim, aqui ó, é preciso saber que um dia as coisas mudam. Bom, enfim, e aí ele vai, aqui ó, não, ele tem a minha idade hoje, ó, é, a média de vida decresceu para 43 anos e depois dos foi entre 35 e 40, e aí ele mesmo se questiona. Mas a ciência não tinha nos prometido 80 anos? Tinha, né? Uma expectativa para que cresça daqui um pouco, mas do jeito que as coisas estão indo e faltando e tudo muito difícil, a tendência é que baixe, e aquele foi um visionário. Bom, enfim, muitos enfins, eu separei, acho que a página aqui é 82 ou 92 para falar para vocês. 82. E aí eu vou terminar aqui numa conversa dele com um sobrinho. Cuidado, tio, é perigoso isso que o senhor está dizendo. O atual esquema liquidou completamente com a era da grande locupletação, que ele dá uns nomes. Foram todos presos, caçados, banidos, eliminados, mortos. Ou seja, o tio não pode falar como as coisas eram antes, porque daí este regime que impera fez tudo isso com essas pessoas. E o menino, que é este milico lá que eu falei o nome, já vai completar aqui, ó. Você esquece que não é o governo que detém a economia, mas uns poucos que estão nas boas graças do governo, e o povão continua igual, ou pior do que sempre foi. Você se esquece que não é o governo que detém a economia, mas uns poucos que estão nas boas graças do governo, e o povão continua igual ou pior do que sempre foi. Ora, gente, deem uma olhada nos noticiários, o que está acontecendo. Tenta ser imparcial, independente para qual lado você penda. Assista sempre o pessoal de esquerda e de direita falando. Assista e tire suas conclusões, mas esta fala, ela é cabível em qualquer governo, se você for parar para pensar bem. Não tem gente esbanjando no governo nos dias de hoje, enquanto a maioria está aí taxado. Vou tentar aqui achar essa parte das taxas que eu quero falar, até para puxar vocês para verem o outro vídeo do Drex. Enfim, aí tem essa conversa, continua, esses diálogos com o sobrinho é fantástico, e aí o Souza fala para o sobrinho: você é inteligente, meu filho, não entendo como pode permanecer nesse cargo, como pode estar cego diante da realidade. E ele é de baixa patente no exército, ele seria como se fosse um soldado, não muito mais que isso. Olha a resposta que ele dá: tio, vivo a realidade. Esta sempre foi a minha realidade. Nunca convivi com outra. Quando nasci, os abertos 80 tinham terminado. Não figuram nem nos livros de história. É ou não é?
a eles só pequenas referências, sem muitas explicações. Então, como eu posso estar cego? E aqui chama a atenção que, assim, ó, quando eu nasci, essas pessoas já não existiam mais. E a história não figura nem nos livros. E isso remete muito ao 1984, acredito que Loyola Brandão tenha lido também, é óbvio que sim, um clássico. Em que sentido? De como que quem detém a informação, quem detém o poder. Tá no vídeo também, 1984, Drex e o Pele da Censura. Quando você muda, você vai saber como. Uma vez eu conheci um policial que não entendia a importância de estudar geografia. E quando você vê um policial de 20 e poucos anos que não sabe a importância que tem em geografia, aonde está longe? Percebe? E aí o tio responde: viver dentro de uma realidade é um fato. Aceitar, achar que tal realidade é boa é outra história. Nunca pensou que a vida pode ser diferente? Você não imagina que as coisas possam ser de outra maneira? Então, isso demanda um exercício de pensamento. Aqui é 1981 que ele escreveu o livro, tá? 1981 tinha essas coisas que tem hoje. Aparato, canal de YouTube, rede de dancinha, Instagram, etc, etc, etc. Não tinha nem essas distrações aqui nessa época. Hoje, com tudo isso acrescido, nossa... Se não vivermos organizados, morremos, estamos na linha justa, sob rígido controle, não tem outro jeito. Aí o tio responde: mas havia, não tivessem feito o que fizeram. E aí o sobrinho responde: fizeram, é irremediável. O tio, 50 anos, será? Talvez ainda não. E aí aqui cada um tá de um lado claramente, mas são esse oposto, esse paradoxo que chama bastante a atenção. Aqui é contado como os animais sumiram, do que aconteceu. Ele é um livro... Agora eu não vou achar o que eu separei, para vocês do dia, que isso aqui é um dia que você fala assim, não é possível. Bom, tem um dia aqui, se não salvo engano agora é o sábado, mas é um que chama o Dia da Consumação. Esse dia da consumação, as pessoas têm que pegarem o dinheiro X e são obrigadas a gastarem nas lojas Y. Mesmo que você não queira, você tem que ir. E você tem tipo um carnezinho, um ticketzinho, alguma coisa assim, que comprova que você foi. Então você tem que gastar. Porque o governo impôs para controlar a inflação, controlar a economia. E aí me assustou muito quando eu vi que vai entrar em vigor o ano que vem, 2024, mas saiu em agosto, setembro. Dei uma olhada no vídeo de 1984, eu demoro bastante explicando o Drex. Fiz uma pesquisa porque eu também não sou economista. Mas me chamou a atenção porque o governo conseguirá fazer isso de forma sem que aqui, com um papelzinho, com ticket, enfim, né? 1931, cheque, né, gente? Não tinha nem cartão direito ainda. No sentido de que o governo vai ter total acesso e vai poder bloquear ou não o seu dinheiro e fazer com que você gaste ou não para controlar a economia. Isso de modo digital, que deve você ter controle zero. E aqui as pessoas eram fiscalizadas, enfim, tinha a ser que. Então tem isso também. Não vou achar agora a página, não vou reclamar dos post-its que o Arthur aí que tá roncando comeu. Mas basicamente é isso. E aí tem que ir às compras sem querer ir, não pode ter as coisas que tem. Tem-se a lembrança de quando a gente tinha rios, mares, matas, animais, essa vida que a gente vive hoje, com calor e tudo mais, mas tinha água. Então, assim, é a hora que ele fala, logo no comecinho que eu comecei contando, né? Não vou beber nem meu mijo, vou beber mijo reciclado dos outros, não vou. E aí, de repente, esse contraponto, ele tá com 50 anos, esse sobrinho tem seus 20 e pouquinhos, nasceu já vendo esta realidade. E o tio tenta indagar, tenta levá-lo a pensar. E você vê por muitas vezes a decepção do tio, do tipo, aí não vai sair nada. E assim, se essa juventude é o futuro, não verás país nenhum. E o título é muito feliz, e essa seca é muito feliz, olha o que está acontecendo no país, assim, é triste, mas foi muito feliz
a ideia. Pena que ela tá acontecendo. De madrugada eu tô aqui suando, que não era para estar deste modo. Bom, enfim, vou ler aqui atrás. Se você ainda não se interessou, tá aqui a foto do Inácio Brandão. Sim, já é um senhor de idade hoje. Ó, um dia teremos de comprar nos shoppings cheiro de natureza, das plantas e flores, da chuva e da terra molhada. O que dizer de um romance que tem agora já mais de 40 anos e continua a ser vendido como se tivesse lançado agora, pela sua atualidade? O romance, fala do futuro que já está acontecendo. Um romance policial, de aventuras, de amor, ficção científica, documento sobre o meio ambiente, um livro novo, inclassificável, daqueles raros que nos entretêm e fazem pensar. De ação, reflexão, suspense, o que vai acontecer conosco? Interrogação. Amor. Elisa, mulher livre, é a nova forma de amor? Nem mencionei ela aqui, eu fiquei na Adelaide. De questionamentos, Adelaide será a nova mulher? Interrogação. De esperança, Souza simboliza o último homem indignado contra a destruição de nós mesmos? Leve humor e ironia profunda permeiam este livro em meio a uma atmosfera sufocante. Sim, porque ele escreve de modo gostoso, mas é jocoso, é irônico, para dar, para mim, um tom mais brando à seriedade da história. Então é reflexivo, mas é dinâmico, como eu disse no começo, tem ação, que bem disse aqui, mas é essa atmosfera sufocante, esse calor que você vai sentir. Se você lê esse livro no inverno, você vai estar sentindo calor de como ele descreve o sol rachante, o asfalto, o calor dentro do ônibus, as pessoas espremidas, os conglomerados. Te leva a pensar de um modo, não que você não perceba que você está pensando, mas como esses diálogos entre ele e o sobrinho, por exemplo, faz aquele pensamento de nossa, faz todo sentido. Então tá aqui, não tá à altura do Inácio Brandão, esses escritos, vocês precisam ler essas 381 páginas. É um livraço, é um alerta que ele fez lá nos idos dos anos 80 e, assim, eu lembro da Eco 92, eu tinha 12 anos, passou por isso também, passou em Column e essa aqui é uma reimpressão de 20 mesmo, quer dizer, então ainda é um livro que ficou muito tempo sem ser dito. Quero ler outras obras dele também, teve essa recente do ano passado, mas tá aqui. Se você gosta de 1984, se você gosta de Admirável Mundo Novo, se você gosta de Fahrenheit 451, esses todos, não deixe de ler A Nossa Distopia, porque aqui a gente vai sentindo, a gente além de saber onde fica localizado, é uma realidade mais próxima à nossa do que essas outras distopias que são fantásticas também. Enfim, tá aqui a minha indicação de leitura para este feriado. Leio no ar-condicionado. E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você conhecia, não conhecia. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Esse canal acabou de completar aí 6 meses. É um canal novo, é um canal jovem. E eu quero muito ultrapassar a marca dos 700 inscritos e agradeço a cada um de vocês que estão aqui, que assistem, e compartilhem com seus amigos. Vamos difundir mais tanto a literatura nacional, quanto a distopia nacional, quanto o que a gente está vivendo e ideias não distantes da nossa realidade hoje, em 2023. Gente, por hoje é isso. Bom feriado a todos vocês. Se refresquem, tomem água. E a gente se vê aqui no próximo vídeo do canal, O Cão que Lê.